Quem está tendo um ano de aprofundamento aí? Deixa eu perguntar de novo. Vou fazer uma pergunta meio forte aqui. Se Deus dependesse do nível da sua busca para te salvar, você estaria salvo? Eu te perguntei se Ele dependesse, porque graças a Deus, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Vou perguntar de novo. Olhe para mim. Lá na galeria. Aqui embaixo. Olha para mim. Se Deus dependesse de que nessa semana você tenha encontrado com Ele pelo menos umas 2 vezes no secreto, com a porta do quarto fechada, você estaria salvo? Eu disse se Deus dependesse, tá? Porque não é por obras que somos salvos. Nós somos salvos pela fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas essa pergunta, ela é uma pergunta que nos faz pensar. Vou fazer uma terceira pergunta, olhe para mim. Se a condição para ser salvo fosse, mas não é, mas se fosse o esforço que você fez para dar uma passadinha lá na tenda essa semana, você estaria salvo? Se fosse, tá? Mas não é não. Quem dá graças a Deus aí? Fazer mais uma pergunta. Pode olhar para mim aqui. Se a sua salvação dependesse, vou fazer 2, tá? Se a sua salvação dependesse de você ter pregado para alguém essa semana o evangelho puro, se ela dependesse, olhe para mim aqui, pessoal. Não adianta olhar para o lado. Não adianta olhar para o lado. O Espírito Santo está olhando para dentro de você. Os olhos dele estão bem voltados para nós aqui agora. Ainda bem que não depende, mas eu pergunto: se a sua salvação dependesse da maneira como você lida com o seu dinheiro, você estaria salvo? Mas pastor, não depende não? Olha, não depende. Não depende. Então não preciso fazer, não. Se aconteceu a salvação, essas coisas que eu falei aqui estão acontecendo na vida da pessoa todo dia. Se o Espírito de Deus entrou de verdade na vida de uma pessoa, essa pessoa não tem que ser mandada para a oração. Essa pessoa não tem que ser mandada nas questões financeiras. Ela já entrega voluntariamente aquilo que ela tem que entregar. Ela evangeliza, não para ter a salvação, porque eu disse e repito, a salvação não é por obras. Mas se a salvação entrou na minha vida, as obras são uma consequência. Tem muita gente ficando na superfície de uma vida espiritual, pessoal. E esse ano tem sido uma guerra, um combate poderoso aqui nessa comunidade, nessa área. A vida superficial, espiritual, ela não gera mudanças.
ela não gera transformação. É uma religião, apenas uma religião. Se você está aqui nesse auditório com alguma prática de pecado instalada na sua vida e você não se livrou dela ainda, uma das características mais marcantes de alguém que não chegou numa experiência profunda com Deus é justamente a presença de pecado constante na vida da pessoa. A prática de alguma coisa condenada pelas Escrituras, e a pessoa insiste naquele erro achando que Deus vai resolver por causa do amor. Gente, o amor de Deus foi muito grande, ao ponto de dar Jesus por nós. Mas esse amor não vai aceitar todas as coisas. Não vai aceitar. Ele não aceita, esse amor não aceita todas as coisas. Por isso que aprofundamento é uma necessidade gigantesca que nós temos. E esse ano em nossa comunidade isso está sendo batido. Em cada reunião, em cada célula, aprofundamento, quebra de fortalezas, ampliação da visão, ampliar a visão espiritual. E nessa noite eu quero justamente pegar um ponto aqui a respeito da ampliação da visão, porque, veja, o que nós estamos vendo aqui agora é infinitamente menor do que aquilo que nós não estamos vendo. Os nossos olhos não veem, eu não sei nem especificar um percentual, seria precipitação da minha parte dizer, não, você não está vendo nem 10% do que você poderia ver, porque no meu pobre entendimento, eu acredito plenamente que nós não estamos vendo é nada diante do que está acontecendo agora no mundo invisível. Alguns aqui não têm nem noção da luta que aconteceu hoje, quando você diz assim, eu vou ao culto. O que o inferno fez, o que obras das trevas fizeram para impedir que você chegasse até essa casa, ou que você continue a sua caminhada de fé. O que nós não vemos, o que nós não estamos vendo, é infinitamente maior do que qualquer coisa que nós estejamos vendo. A nossa visão é praticamente uma coisa bitolada. Nós olhamos com olhos naturais para as coisas, e eu já peço que a Eduarda fique bem atenta. Eu queria que ela abrisse em 1 Coríntios 2, 9, na NVI, 1 Coríntios 2, 9, na NAA, por favor, vai ficar melhor na NAA. Olha o que está escrito nessa versão, como está escrito, nem olhos, vamos ler junto isso com muita coragem. Atenção, meninos da galeria, adolescentes, prestem atenção na pregação, não fiquem conversando aí em cima, não fiquem conversando, prestem atenção no que está sendo pregado. Como está escrito, você pode ler junto comigo? Vamos lá. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos ler mais uma vez? Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para nós é infinitamente maior do que nós temos visto e ouvido. É gigantesco, é imensurável, é do tamanho de Deus. Esta palavra tem sido uma palavra que tem me impactado muito. Aquilo que está preparado, que eu não vi ainda, que eu não entendo ainda. A visão espiritual, ela só é alcançada pela fé.
Não é nada natural. Por exemplo, a gente vem para um culto como esse, aí a gente utiliza recursos visuais. Sim, a gente tem ali um painel na entrada, um ambiente é organizado, nós nos vestimos melhorzinho para vir no culto de domingo. Aí em alguns lugares os pastores gostam de usar terno e gravata, e vem, e é muito bonito isso, acho bacana demais. E a parte visual impõe sim uma certa diferença. Talvez alguém chegue aqui e fala assim, né? Cadê o pastor da igreja? É aquele ali, ó. É aquele sujeito ali, ó. Oh, mas olha, é aquele ali mesmo, que está ali com as calças meio estragadas ali, aquele ali mesmo. Não estou dizendo que não pode ser bom, que não é importante você cuidar dessa parte estética, da parte visual. Aqui nós cuidamos da parte estética. Sim, cuidamos, procuramos cuidar. Mas deixa-me dizer uma coisa para você. O que Deus está falando conosco só é alcançado pela fé. Não é por vista, não é o que você vê. As aparências enganam. Inclusive você pode ser enganado por alguém que está aqui, nesse lugar. As aparências enganam. É somente pela fé que eu alcanço uma visão espiritual verdadeira. A visão espiritual não é sobre o que você enxerga no natural, gente. Não é o que você enxerga no natural. Não é sobre as experiências que você teve ao longo da sua vida. Não tem nada disso. Não é sobre a maneira como você solucionou problemas do passado. Porque se você for olhar o comportamento das pessoas no mundo, você vai ver que as pessoas neste mundo, elas resolvem coisas também. Elas resolvem problemas de saúde, elas resolvem questões financeiras. Algumas delas resolvem questões de casamento, indo aos terapeutas. Sim, resolvem, melhoram, as coisas melhoram. O ser humano tem um nível, inclusive isso é chamado na teologia de graça comum. O que é uma graça comum? É uma presença de Deus naquilo que o ser humano produz de bom. Mas a visão espiritual, a verdadeira visão espiritual, ela é muito mais profunda do que isso. E ela precisa ser uma busca na nossa vida. Todo cristão deve buscar a ampliação da sua visão espiritual. Eu vou repetir isso porque eu diria que esse é o ponto central que eu quero deixar registrado aqui hoje, em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos buscar a ampliação da nossa visão espiritual, porque o que está em volta de nós, que não é visto, é infinitamente maior do que aquilo que nós vemos, entendemos, compreendemos, percebemos. É infinitamente maior. E se nós tivermos um aprofundamento espiritual maior, nós vamos perceber melhor o mundo invisível, a vontade de Deus que é invisível. Nós vamos ter uma percepção maior, até mesmo do céu, se nós tivermos um aprofundamento espiritual, quebrarmos fortalezas na nossa vida e buscarmos a ampliação de uma visão espiritual. Nós vamos entender melhor as coisas do céu, as coisas eternas. Nós vamos diminuir muito o pensamento nas coisas naturais e vamos conseguir pensar muito mais nas coisas espirituais, que é mandamento do Senhor, que está em Colossenses do capítulo 3. Pensai nas coisas lá do alto. Cristãos devem viver a vida pensando nas coisas lá do alto. É tão sério isso que eu estou falando, que num culto como esse aqui, pessoas podem, numa hora como essa, estar com o celular na mão, vistoriando redes sociais. Vistoriando, fazendo visitas em redes sociais. Nesse momento, a pregação está sendo feita. Agora há pouco eu tive que alertar um grupinho aqui dentro. Por causa da distração, o ser humano se distrai com muita facilidade, porque se guia por vista, por ambiente. Alguém está do seu lado, passa com uma roupa X, com um jeito Y, ou com alguma conversa que você prestou, peguei, estava falando isso, falando aquilo. Nós precisamos ampliar a nossa visão espiritual. Nós precisamos buscar isso incessantemente. Eu queria ler rapidamente aqui
4 razões. Vou fazer a leitura. Primeiro, aconteceu com Isaías, aconteceu com Moisés, aconteceu com vários servos de Deus. Isso, ampliar o conhecimento sobre Deus. A palavra de Deus em Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, pois como a alva a sua vinda é certa. É uma ordem, é um comando de Deus que nós conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. A segunda razão para você ter um aprofundamento e quebrar fortaleza e ampliar a sua visão, é ampliar a visão sobre você mesmo. O Salmo 51, essa semana nas nossas células, houve um momento de oração, onde o Salmo 51 foi lido, e no Salmo 51, Davi faz um reconhecimento de quem ele é. Acho que vale a pena a gente ler, claro que vale a pena a gente ler alguns versículos. Salmo 51, coloca aí para nós, filha, vamos ler. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Olha como é que Davi reconhece o seu estado de pecado. Olha o que ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. Olha isso. E o meu pecado está sempre diante de mim. Gente, muitas vezes nós estamos reunidos em uma igreja, o nosso pecado está nos cegando, o nosso pecado está nos mantendo em cativeiro. Muitas vezes nós achamos que o que nós estamos fazendo está sendo aceito por Deus. Por quê? Porque eu estou sendo abençoado, não está me faltando dinheiro, o meu trabalho está avançando, eu tenho saúde, eu não tenho um raio caindo na minha cabeça, então Deus está aprovando a minha vida. Não, gente, não. O que agrada a Deus é um coração quebrantado, arrependido, contrito. É alguém que se enxerga e vê: eu sou um pecador miserável, carente da graça de Deus. Poderia continuar lendo o Salmo 51 aqui, que é uma oração muito linda. Essa semana eu a fiz várias vezes. Eu te aconselho a pegar o nosso aplicativo, né? Eu acho que os líderes de células têm o acesso que pode favorecer isso. 5 orações que nós precisamos fazer, que estão escritas nas Escrituras Sagradas, que nos auxiliam nessa ampliação da nossa visão, especialmente ampliar a visão sobre quem nós somos. Isso é muito importante. Em terceiro lugar, nós precisamos ampliar o conhecimento sobre a realidade à nossa volta, e é disso que eu estou falando aqui nessa noite. Você está sentadinho aqui agora, ok? Está tudo bonito, o ambiente está organizado, você está bem vestidinho aí, vai terminar o culto, o irmão vai te dar a paz do Senhor. É verdade, é verdade. Mas o que não está vendo, o que você não está vendo, é que tem uma guerra acontecendo nesse momento. Uma batalha. E essa batalha acontece no campo da mente. E essa batalha é a batalha do adversário de Deus para te roubar, para te matar e para te destruir. E nós não podemos subestimar isso. Pedro falou: não subestimem os ardis de Satanás. O vosso adversário está em derredor, procurando um jeito de pegar você. Traduzindo aqui uma linguagem popular. Então nós precisamos ter uma ampliação de uma percepção do que está acontecendo em volta de nós. Eu acho interessante, tem um texto das Escrituras que nós vamos abrir em Marcos, no capítulo número 8 e versículo de número 24, que mostra Jesus fazendo uma cura pela metade, num primeiro momento. Vou ler a partir do 24. Um cego pediu a Jesus a cura. Aí Jesus fez lá uma imposição de mão sobre ele e o curou, ou deu uma ordem e o curou. E agora esse cego, o homem recuperando a visão, respondeu: vejo as pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Quando você lê esse texto, você fala assim: por que Jesus fez um milagre pela metade? O cego queria ver Jesus dar uma ordem de cura. Será que Deus não tinha poder de curar aquele cego logo de cara, de imediato? É claro que tinha, e tem. O Senhor cura, nosso Deus cura. Então por que esta cura foi dessa forma? Tudo que entrou nas Escrituras, irmãos, do jeito que entrou para nos dar um ensinamento. Então, aqui Cristo faz uma ministração de uma cura num cego, porém, deixa aquele cego meio cego ainda. Deixa aquele cego sem toda a visão.
Então o Senhor fala com ele assim no próximo versículo: então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem passou a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. Este relato não está aqui à toa. O Senhor quer que nós façamos distinção de todas as coisas perfeitamente, que nós possamos entender o que está acontecendo com a gente, à nossa volta, no contexto que nós estamos, sem aprofundamento, sem quebrar as fortalezas, sem buscar isso, você não sai do nível dos olhos, você não sai do nível da percepção natural, e muitas vezes o maligno opera de uma forma sutil e domina áreas da vida das pessoas. Então, quando Jesus faz um segundo toque nesse cego, eu quero dizer para você: o Senhor sempre tem um segundo toque para dar em nós, e nós precisamos estar abertos a esse segundo toque. Meus irmãos, eu tenho 61 anos de igreja, nunca saí dela, nunca quis ir para lado nenhum, a igreja sempre fez parte da minha vida. Mas irmãos, esse ano mais do que nunca, o Senhor tem me levado a momentos de oração como eu nunca tive na minha vida, mas também Ele tem me dado oportunidades como eu nunca tive na minha vida. Por quê? Porque a minha decisão foi: eu vou buscar mais, eu quero a minha visão ampliada. Como é que vocês acham que nasceu a visão daquela tenda? No momento de oração, eu vi a imagem. Os presbíteros e os pastores vão se lembrar da figurinha que eu postei. Eu vi aquela imagem daquilo acontecendo, e muitas outras coisas que o Senhor quer te dar de direção para a sua vida particular. Esses dias para trás, lá em casa, nós estivemos passando um pouco de mal, ainda estamos, alguma coisinha na coluna, Simone também, pastora Simone também, sofrendo um pouquinho. E numa madrugada dessas, que nós temos acordado várias vezes nas madrugadas, por questão de dores mesmo, de mau funcionamento do organismo e tal, eu estava orando com o coração muito angustiado pela vida dela, na madrugada. E ela acordada, mas ela não sabia que eu estava acordado também. Porque se ela está acordada e eu acordo também, a gente acaba não voltando a dormir, ou nem pega no sono. Eu fiquei caladinho ali, eu fiquei no meu espírito intercedendo por ela. E o Senhor, eu estava assim, com o coração apertado, de ver a minha esposa passando assim por esse momento de uma enfermidade de que nós já lutamos contra ela no passado. E, enfim, o Senhor falou comigo: vai dormir que eu estou cuidando dela. Eu ouvi a voz, Vanderlei, foi na hora. Eu falei: ah é? Fui. No outro dia eu falei com ela de manhã: o Senhor falou comigo que Ele está cuidando de você. Ministrei ao coração dela, trazendo paz ao coração dela. O Senhor quer te dar revelações das coisas. O Senhor quer te revelar coisas da sua casa, revelar você, para você trazer palavra de fé que mudem realidade, palavras que mudem realidades. Ela foi tão confortada com essa palavra, e eu acabo que ganhei um beijinho, né? É um beijinho, né? Beijinho é o que eu posso falar, ganhei um beijinho. Deixa Deus ampliar sua visão, filho de Deus. Deixa Deus ampliar sua visão. Deixa Deus dar o segundo toque. Aquele cego teve o segundo toque. Deixa Deus dar o segundo toque. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, não importa. O meu já nem sei qual que é. Milionésimo toque, para não ser a mesma pessoa, para não errar do mesmo jeito, não ficar fazendo as mesmas coisas, entristecendo o cônjuge, entristecendo a igreja, agindo como uma pessoa neutra na vida da igreja. Deixa Deus te quebrantar. Nunca se envolve com nada, não participa de nada.
Entra ano, sai ano. Não muda. Não rompe com o pecado. Nós precisamos mudar, gente. Mudar. As pessoas precisam ter um testemunho nosso de mudança. Em quarto lugar, o Senhor quer ampliar o nosso conhecimento, olha bem, sobre a realidade à nossa volta. Se Deus te der uma visão sobre o que está acontecendo à sua volta, aquilo vai mudar em nome de Jesus. Aquela tenda nasceu num momento como esse. O Senhor falou comigo assim: vocês estão escondidos, vocês precisam ir para a luz, vocês precisam ir para o meio da praça, para as pessoas perceberem o que está acontecendo. E o Senhor falou comigo assim: entre em contato com todos, porque eu vou mover. Todos aqueles que não estavam indo, passaram a ir na reunião, tomaram compromisso. O que você tem que mudar na sua empresa, no seu ramo de negócio, na sua casa, no seu casamento, seu cônjuge, o cuidado com o seu cônjuge. O marido deve cuidar da esposa como Cristo cuida da igreja. Vamos passar a vida inteira sem o nosso cônjuge nos admirar. Não estou falando de fisicamente, nem sexualmente. Eu estou falando de espiritualmente. Ampliar o conhecimento da realidade à nossa volta. Homens de Deus e mulheres de Deus também passaram por esses processos. Moisés, Isaías, nós já vimos várias coisas dessas aqui. E hoje eu quero fazer uma colocação aqui muito importante. Quando nós não entendemos bem a realidade à nossa volta, atenção, quando você não entende, porque você não está preparado espiritualmente, quando você não está aprofundado, preste atenção, você toma muito prejuízo, e você dá prejuízo às outras pessoas também. Você toma prejuízo porque Deus não pode fazer na sua vida o que Ele tem preparado para você que está oculto. Nós lemos do primeiro versículo: os seus olhos ainda não viram, o seu coração, o seu ouvido ainda não ouviu, o seu coração ainda não sentiu as coisas que Deus tem preparado para você. Quando você não aprofunda, quando a sua visão não amplia, Ele não pode fazer essas coisas que estão preparadas. E o pior é que você dá prejuízo aos outros também. Porque na medida em que não acontece na sua vida, a sua família também não recebe, os seus colegas de trabalho também não recebem, a sociedade que você vive nela não recebe nada, não há transformação, não há mudança. Esse é o problema da falta de aprofundamento. Esse é o problema da visão curta, da visão tacanha, da visão fechada. Aquela visão que é embasada nas suas estruturas de pensamento. Até quando você vai pensar do seu jeito? Até quando você não pensará como Deus pensa? O que Deus pensa do que você está pensando? Como é que estão os pensamentos de Deus dentro de você? Eu tenho feito essa questão todo dia comigo. Minhas motivações, Deus tem me sondado nas motivações. Elan, por que você fez isso que você fez? Por que você falou isso que você falou? Olha o jeito que você falou. Corrija isso que você falou. Quando nós não entendemos o que está acontecendo, nós temos prejuízos, e nós damos prejuízos às pessoas à nossa volta. A nossa família olha e fala: crente coisa nenhuma, isso não é crente. Se isso for crente, eu não quero isso. Se isso for crente, ser crente.
Crentes rasos não entendem quando o apóstolo Paulo falou lá em Efésios 6:10, 10 a 12, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é contra o que você está vendo, a nossa luta não é contra governos humanos. Nós não estamos lutando contra governos humanos, irmãos. A nossa luta é contra principados e potestades, é contra espíritos dominadores. Não se iluda não, hein? Aquilo que tiver travado na sua vida pode estar sendo travado pela presença de espíritos dominadores, enganadores, que alojam na mente de uma pessoa, ao ponto de aquela pessoa pensar que está tudo bem com ela, não consegue visualizar que está escravizado de Satanás. Quantas vezes nós olhamos para as pessoas, fazemos julgamentos, tiramos conclusões, e aí a gente critica o jeito que elas reagem, mas nós acabamos que nós estamos reagindo do mesmo jeito que elas. Acaba que a pessoa está fazendo do mesmo jeito que ela condena, está falando do outro, mas não deveria estar falando do outro, porque afinal de contas é a mesma coisa. Até quando vamos agir dessa maneira? Deus deseja nos capacitar para discernir melhor o que está por trás dos comportamentos das pessoas e das realidades que nós estamos vendo. O Senhor deseja te dar uma visão do que está acontecendo à sua volta, te dar discernimento. Por que a empresa está com essa coisa travada? Por que a família não está andando para frente? Por que o casamento não está tendo aquela graça que deveria ter? Deus deseja nos capacitar para a gente entender essas coisas. Tem uma outra coisa muito interessante também, que muitas vezes nós achamos que Deus, que alguém está fazendo alguma coisa contra nós, e é o próprio Deus que levantou aquela pessoa para se movimentar, para ir na sua direção, para trazer algum tipo de correção na sua vida. Até aí você tem que tomar cuidado, porque você está pedindo a Deus para tirar da sua vida coisas que Ele não vai tirar, e coisas que Ele não quer tirar, e que Ele não deve tirar, porque se Ele tirar, Ele não te põe no caminho. Isso é falta de discernimento, falta de visão. O quê? Tem tribulação que está na sua vida que você tem que aceitá-la, porque ela está vindo com a permissão de Deus para tratar a sua vida, e você está brigando com Deus, querendo que Deus tire uma coisa que Ele não vai tirar. Sabe aquela pessoa que levantou contra, que está te perseguindo inclusive no trabalho? Pois é, instrumento de Deus para te ensinar o caráter de Cristo. Aí sabe o que muitos fazem? Pagam com a mesma moeda. Crentes que pagam com a mesma moeda, pagam o mal com o mal, e o mandamento é pagar o mal com o bem. Eu já notei uma coisa nessas mensagens de domingo: não tem muito amém e não tem muito aleluia, e vocês vão ficando encurvados na cadeira. Quem está sendo abençoado? O Senhor está falando com você? Tá? Porque comigo está falando todo dia, e para chegar a pregar aqui, eu escutei tudo isso hoje. Tanto escutei que está tudo anotado, pra você ter uma ideia. E o que acontece quando você fica usando essas armas carnais? Cansaço, desânimo, decepção. Nós precisamos ter uma ampliação da nossa visão. Eu quero partir por uma conclusão, abrindo em um texto que está em 2 Reis, no capítulo 6, versículo 15. Esse texto é fantástico. 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 15. Vou ler a partir
ler a partir do 15. Vamos lá, 15 em diante. Coloca aí, Eduardo, para nós. O servo do homem de Deus, vou explicar esse negócio, tá? O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra dos sírios haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu, Geazi, o discípulo de Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Vou explicar, tá? E Eliseu orou assim e disse: Senhor, peço-te, a mesma oração que eu fiz por todos aqui nessa manhã. Escutaram isso ou não? Vou falar de novo. Eu fiz essa oração por você e por mim hoje de manhã. Fiz mesmo, com o meu joelho no chão. Até porque a melhor posição para preparar hoje foi de joelho mesmo, porque a coluna está um pouco travada. Aproveitei que já estava travado mesmo, aí eu fiquei de joelho mesmo. Do jeito que eu já ia mesmo. Então eu passei mais tempo de joelho do que você imagina. E na minha oração eu falei: Senhor, nós precisamos entender isso. Olha esse texto. Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço. E Ele vai abrir os olhos de pessoas aqui nessa noite. Já está abrindo, porque é o Espírito Santo que está fazendo essa obra. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E essas carruagens, elas estão sobrevoando aqui agora. É mais do que você está vendo, é mais do que você está sentindo, é mais do que você está pensando. Qual que é a história aqui? Qual que é o contexto aqui? O contexto é o seguinte: Eliseu, um homem que estava fazendo milagres maravilhosos. Inclusive nesse capítulo aqui, Eliseu faz um machado boiar, uma obra linda que ele fez, uma coisa que não dá tempo agora de entrar aqui. E acontecia um outro negócio com Eliseu. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Preste atenção. Eliseu em casa, atenção, Deus revelava para Eliseu tudo o que o rei da Síria planejava fazer contra Israel, lugar, hora, caminho, tudo. Eliseu mandava recado para o rei de Israel e falava assim: ó, o rei da Síria vai vir pelo lugar tal, na hora tal, vai vir assim, 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 assim. Prepara para isso e para isso, para isso. O que acontecia? O rei da Síria vinha e não tinha êxito na sua empreitada contra Israel. Deus revelava para Eliseu. Deus pode revelar para a sua vida os planos que estão sendo feitos, até mesmo contra você. Se você se aprofundar. Se não aprofunda, costuma apanhar das situações, fica apanhando das situações e achando que é Deus. Achando que é Deus. E não é. É o agir do inimigo que não é identificado. Então Eliseu, numa situação como essa, o rei da Síria veio para prendê-lo. Por quê? Porque os soldados falaram assim: ó, o tal do Eliseu revela tudo que você planeja. O rei da Síria falou: eu vou lá, eu vou acabar com esse camarada. E ele veio com o exército dele. Foi quando Geazi abre a porta de manhã para tomar café, ou pegar lenha, e dá de cara com o exército sírio, na porta da casa dele. Ele volta correndo, e fala: profeta, profeta, o exército sírio está aí. O Eliseu estava lá deitadão, tranquilo. Ô Geazi, traz meu café, rapaz. Traz meu café. O senhor, o exército sírio está aí fora. Geazi, o pão de queijo vai queimar. Jaci era mineiro, tá? O pão de queijo vai queimar. O pão de queijo vai queimar. Traz o negócio, rapaz. E o exército sírio estava com centenas de homens na porta da casa do profeta para prendê-lo, gente. E o profeta fala com Geazi assim: ô Geazi, 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 Senhor, faz um negócio para o Geazi, abre os olhos dele, deixa ele ver o que está acontecendo. E o Geazi
com toda a sua incredulidade e inexperiência, ele viu os carros de guerra espirituais que estavam protegendo o profeta Eliseu. E sabe o que aconteceu? O Eliseu falou assim: Senhor, cega o exército sírio. Todos eles foram cegados. E Eliseu saiu de casa tranquilo e falou com o capitão do exército assim: o que vocês estão procurando, vem cá, eu vou levar vocês. Levou a turma toda para dentro de Samaria, e era inimigo. E aí o que aconteceu em Samaria? Eliseu orou, tirou a cegueira deles, e aí eles, nosso Deus, não, eles não falaram isso, eles não falaram nosso Deus, eles falaram o Deus deles lá, né? Eles falaram, olha onde nós estamos, dentro da cidade de Samaria, vão acabar com a gente. Aí Eliseu falou assim, olha o que é um homem de Deus. Olha, Eliseu falou assim, aí o rei de Samaria falou assim, é para acabar com eles? Eliseu falou, não, dá comida para eles. Olha o que é entender o que é o inimigo. Dá comida para ele e manda eles de volta. No versículo da frente você vai ver o texto dizendo assim: e houve paz entre Israel e a Síria por causa da atitude daquele homem. Aí você está tentando vencer as coisas na força do seu braço, e Deus está querendo pôr o exército de Israel para trabalhar para você, o exército invisível. E você fica aí com essa brigaiada, com essa lutaiada aí carnal, entrando em rede social, brigando com os outros em rede social, mandando recado, processando os outros, e o Senhor está querendo te dar uma vitória no poder do Espírito Santo. Se o Geazi, um camarada corrupto, se você for ver a história, você vai ver que Geazi se corrompeu. Lá na história do Naamã, você vai ver uma corrupção. Se ele, um camarada daqueles, pôde ver, por que eu e você não podemos ver? Sabe por quê? Falta propósito. Sabe por que Eliseu mostrou? Porque o propósito de Eliseu era, sabe qual? Estou terminando, preste atenção. Geazi, não tenha medo. Ei, irmãos, o Senhor quer abrir os nossos olhos para nós vencermos o medo. Eu até anotei aqui, deixa eu ver aqui. Nós vencemos o medo, quer ver? Vencer o medo, frieza, cansaço, ignorância, carnalidade, ganância, imoralidade, incredulidade e essas coisas que atrasam a nossa vida. Se Deus abrir os nossos olhos, essas coisas não vão impedir que as bênçãos invisíveis de Deus caiam sobre a nossa vida. Qual que é o processo para nós termos a nossa visão ampliada? Pastor, o que eu preciso fazer para eu ter uma visão ampliada? Muitos aqui estão nesse caminho, e eu louvo a Deus por isso, mas o segredo é uma palavrinha só: busca. Buscai, busquem. Como? Sozinho. Mateus 6,6. Você, quando for orar, entra para o seu quarto, fecha a porta e vai ter com o seu pai que vem em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Lá no secreto Deus vai ampliar a sua visão. Lá no secreto Deus vai ampliar a sua visão. Que mais? No meio da igreja, Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. No versículo 3 diz assim: ali, aonde? Aqui, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, na comunhão da igreja, a sós com Deus, na comunhão da igreja, congregando mais. Vá para a célula. Quantas vezes você vai me ouvir falar isso aqui? Vá para a célula, meu irmão, vá para a célula. Vocês acham que o meu negócio é só apresentar número para vocês aqui no domingo? Tem 700 pessoas nas células. Vocês acham que é isso que eu estou esperando? Não, o que eu tenho visto é que todos que estão lá buscando de verdade estão crescendo espiritualmente, estão tendo uma vida intensa com Deus, cada vez mais intensa, estão servindo melhor, estão enquadrados em obediência. Deus abençoa a obediência. Às vezes alguns aqui não estão prosperando porque estão desobedientes à visão da igreja.
Você fala que você congrega aqui, mas você está desobediente ao que essa igreja faz. Vai ficar amarrado. Fica amarrado. Não prospera. Não produz os frutos. Porque a desobediência atrasa a sua vida. Goste ou não, a pregação é essa. A desobediência atrasa a sua vida. E um outro lugar também de ter a visão ampliada é no campo de batalha. O campo de batalha é bom demais para ampliar a visão da gente. O que é isso? Onde você está servindo? A rede Tomé, quando ela parte lá para o asilo geral, Bom Senhor Rocha, do presbítero aqui, Felipe e Juliana, vieram aqui hoje. Quando está lá servindo aqueles velhinhos, sabe o que Deus está dando a você lá? Visão ampliada. Quando você aceita o chamamento de ir para uma tenda de oração, ficar num lugar que todo mundo está te vendo, orando, você está tendo a sua visão ampliada. Quando você está servindo numa missão, quando você se apresenta para trabalhar na obra, a sua visão está sendo ampliada. Enquanto você ficar nessa acomodação, enquanto você não se dispuser a se engajar, você não terá a visão ampliada. E muitas vezes o maligno anda a cavalo e gente assim. Pode não gostar do que eu estou falando, mas vai na Bíblia ver se não está lá isso. Procura nas Escrituras para você ver. Pessoa que não serve, ela costuma ficar dando trabalho. Ela não está disposta a servir, mas ela dá bastante trabalho. Critica, tudo, fica olhando aqui, criticando as coisas aqui dentro. Não se engaja com nada, mas fica criticando tudo. Vocês acham que Deus vai abençoar um troço desse? Não vai nunca. Não abençoa, não adianta. Não pode abençoar. É contra a palavra dele. Quem não está gostando dessa mensagem, diga amém. É para todo mundo falar amém, gente. É porque isso que eu estou falando aqui, cutuca a onça com vara curta. No campo de batalha, Deus tem que te dar estratégia. E na hora que Ele te dá estratégia, quando você faz da sua empresa o campo de batalha, da sua casa o campo de batalha, do seu relacionamento de amigos o campo de batalha, dos seus colegas de faculdade o campo de batalha, o lugar que você está como um campo de batalha, Deus vai te dar estratégias espirituais para você vencer a batalha naqueles lugares. E isso vai encher a sua vida de uma revelação muito maior. Amplia a nossa visão, Senhor. Tite, Patrícia, a bebezinha aí, leva lá para a mamãe. Você pode curvar sua cabeça? Você pode curvar sua cabeça e fechar seus olhos? Já peço aos pastores Bruno e Selmar que possam subir, a equipe de louvor também. Você pode, nesse momento, fechar os seus olhos e falar com o Senhor: Senhor, amplia a minha visão, amplia meu entendimento. Eu não quero ficar atrasando a vida dos outros, nem muito menos a minha. Eu não quero atrasar a tua igreja, Senhor. Eu quero somar. Eu quero ser instrumento. Eu quero ser usado. Eu quero entender o que está acontecendo à minha volta. Eu quero entender o que o Senhor está fazendo na terra. Eu quero entender por que as coisas estão acontecendo. Eu quero entender por que esse sofrimento está alojado na minha vida. Eu quero entender, Senhor. O Senhor, Ele responde para nós assim:
Vocês vão me buscar, e vocês vão me encontrar, quando vocês me buscarem de todo o coração de vocês, e eu vou me revelar a vocês. O Senhor fala assim: só eu sei os planos que tenho para vocês, são planos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam.